Vocês já pararam para pensar se existe uma ordem, uma sequência certa na ingestão de alimentos? Eu digo no momento de refeições principais, que normalmente contém uma fonte de carboidrato, uma fonte de lipídio, uma fonte de proteína, fontes de fibras também. Será que deve se misturar tudo e comer um pouquinho de cada? Ou existe uma ordem certa? Os estudos recentemente mostram que sim, existe uma ordem certa. É claro que isso é de forma geral. Vai depender muito das necessidades da pessoa, qual o objetivo que ela almeja alcançar de acordo com aquela refeição que ela consome e também a resistência à insulina que a pessoa tem. Mas, de forma geral, existe essa regrinha e é sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Hey, gente! Eu sou a Thalita Carvalho, nutricionista da longevidade, e vamos lá. Pensando primeiramente na montagem do prato, deve-se ter fontes de fibras, fontes de vegetais, fontes de legumes, então ter metade do prato pelo menos rica nesses vegetais diferentes e mais variado possível. Também deve ter uma quantidade interessante de carboidratos, uma fonte de proteína também. Leguminosas geralmente são muito bem-vindas. Então, esse é o panorama geral. Eu vou dar um exemplo aqui de uma imagem de um prato saudável que é fornecido pelo Ministério da Saúde do Brasil. Eu já disse na introdução desse vídeo que existe sim uma ordem certa e essa ordem não é misturar um pouquinho de cada e misturar esses grupos alimentares. É recomendado primeiro a ingestão das verduras. Eu particularmente prefiro colocar as verduras, principalmente, em outro prato. Isso é questão pessoal, eu gosto e eu consigo agregar mais valor nutricional nisso. Então, ao invés de você separar o prato na metade, você consegue reduzir, colocar uma quantidade pequena dos outros alimentos em um prato menor, eventualmente, e colocar um bowl de salada, por exemplo, e colocar diversas frutas, verduras e legumes nessa salada, além de grãos também, para dar uma maior saciedade. Então a ideia é exatamente essa parte de saciedade e auxiliar no índice glicêmico. Ele vai dar um boost muito grande de nutrientes, tem uma variedade muito grande, quanto mais colorida for a sua salada, melhor. Aqui no canal eu tenho várias receitas de saladas que são inspirações para vocês, que salada não se trata só de alface, tomate, cebola e uma cenoura e beterraba ralada. Existem diversas saladas que são extremamente saudáveis, que vão agregar muito para a sua saúde. Então, pensem em saladas variadas nisso e eu posso te ajudar nesse sentido aqui no canal, como eu já disse anteriormente. Perfeito! A partir do momento que você consumiu as suas fibras e a sua salada, você vai partir para a proteína. A proteína, ela, assim como as fibras, elas têm um papel muito interessante na parte de saciedade também. Ela desempenha funções muito diferentes no nosso corpo, principalmente no reparo e na construção muscular. Não só isso, mas também no bom desempenho dos nossos órgãos, nosso sistema neurológico também tem funções importantíssimas. E pensando nessa parte de logística, sequência lógica, a proteína ela entra também como um papel muito importante na saciedade. Então, nessa linha, a proteína entra em segundo lugar. O terceiro grupo é o grupo dos carboidratos. Então, aqui eu estou falando de um arroz, de uma batata, por exemplo, que vai elevar mais o índice glicêmico. A partir do momento que você já consumiu uma fonte de fibra muito legal e fontes de proteína, esse índice glicêmico ele não vai ter um pico tão elevado assim, porque já tem esses outros elementos que vão auxiliar a ter uma maior nivelação. Quarto, ainda sobre os carboidratos, mas carboidratos principalmente de absorção mais rápida e açúcares também. Então, por exemplo, um suco que você for consumir ou uma sobremesa, deixe sempre pro final. O seu organismo ele já vai estar começando a absorver
esses outros grupos que eu disse anteriormente. Então, vai ser muito melhor absorvido, não vai ter um impacto tão grande, não vai gerar um estresse tão grande para o corpo, não vai gerar uma sobrecarga também e o cansaço tão grande que seria se você consumisse primeiramente essa fonte de carboidrato. E aí, quais são as suas estratégias na hora de se alimentar? Você cumpre essa sequência ou geralmente mistura tudo, come um pouquinho de cada, ou começa pelo carboidrato? Me contem aqui quais são os costumes que você tem geralmente na hora de se alimentar de um prato principal. Eu vou ficar muito feliz em saber um pouquinho da sua experiência. Espero vocês nos próximos vídeos desse canal. Beijo, beijo e até a próxima!